Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui fazer a correção da disciplina de matemática da prova da FUMEC, para o cargo de EJA aí, no dia 12 de dezembro de 2021. Foram aí 15 questõezinhas de matemática, tá bem? Onde a gente vai estar comentando todas elas, tá bem? Eu estou fazendo o vídeo aqui, o gabarito ainda não saiu, deve estar saindo na terça-feira, no dia 14, mas já vou adiantar aqui para vocês, tá bem? Então, iniciando aí a nossa primeira questão, que diz o seguinte: André, Gustavo e Tiago compraram juntos determinada quantidade de pacotes de figurinha. André dividiu o número total de pacotes comprados em 4 partes iguais. Grifa aí. Aí, continuando. E ficou com uma parte. Em seguida, Gustavo dividiu o número de pacotes restantes em 3 partes iguais e ficou com 2 partes. E por último, Tiago ficou com 8 pacotes que sobraram. Desse modo, o número de pacotes que coube a Gustavo nessa divisão foi igual a... Então, um exercício aí que está falando de uma parte de divisão, tá certo? Então, eu gosto muito de fazer os quadradinhos, os retângulos e tudo mais para estar montando. Se você quiser até fazer equação fracionária, também dá certo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, uma forma aí de eu fazer esse tipo de questão muito pertinente na VUNESP. Então, nota que o André dividiu o total de pacotes comprados em 4 partes. Então, eu vou fazer aqui 4 retângulos. 1, 2, 3, 4. E o André ficou com um deles. Então, um deles aqui, já vou colocar o A de André. Em seguida, Gustavo dividiu o número de pacotes restantes, os que restaram, em 3 partes iguais. Já está dividido aqui em 3 partes. Já está perfeito aqui para a gente. E ele ficou com 2 delas. Então, Gustavo ficou com 2. E aí, por último, Tiago ficou com os 8 pacotes que sobraram. Então, Tiago, que está aqui, corresponde a 8 pacotes. O que eu concluo disso? Que cada retângulo, cada quadradinho ali, corresponde a 8 pacotes. Perfeito? Então, Tiago tem 8, Gustavo vai ter 16, porque ele ficou com 2 partes, e André apenas 8 também, porque é só um quadradinho. E olha o que ele me pergunta. Desse modo, o número de pacotes que coube a Gustavo nessa divisão foi igual a... Então, está aqui, a gente tem aqui o André com 8 e a gente comentou aqui do Gustavo, que é o que ele me pergunta, são um total de 16. Então, Gustavo fica com 16. Alternativa correta, letra B de bola. Tá bom? Agora vamos para o exercício número 2. Que diz assim: considere as placas metálicas quadradas A e B, de lados com medidas indicadas em centímetros nas figuras. Se a medida de perímetro da placa B tem 80 centímetros a mais que a medida do perímetro da placa A, então a diferença entre a área da placa B e a área da placa A é igual a... Então, nota que são placas quadradas, tá bem? E aí, o que nós temos? Nós temos o perímetro do B é 80 a mais do que de A, ou seja, como que eu equaciono isso? O perímetro de B é igual ao perímetro de A mais 80, perfeito? E quanto que é o perímetro de cada uma? Vamos lá, o perímetro do B é a soma de todos os lados, só que como ele é um quadrado, então todos os lados valem x, portanto, 4 vezes x. Já o perímetro de B, cada lado é 5x sobre 9. Então, 5x sobre 9 em cada lado do quadradinho A. Portanto, o perímetro dele é 4 vezes 5x sobre 9 e mais 80. Aqui, se você fosse, conseguisse ver que daria para simplificar todas as operações por 4,
perfeito, poderia ganhar um pouquinho de tempo, mas se não, não tem problema nenhum. Vamos fazer passo a passo, tá bom? Então, começando aqui pela multiplicação do 4 vezes 5, que dá 20, ficaria 20x sobre 9 mais 80. E aí temos uma equação fracionária onde temos aqui o 9 dividindo 20. Então tira o MMC de todo mundo. Lembrando que debaixo desse 4x tem 1 e debaixo do 80 também tem 1. E aí o MMC entre 9 e 1 só pode ser o próprio 9. Tá bem? Coloca o 9 aqui e faz a divisão. Vamos lá. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 4, 36, o x acompanha. Então, 36x igual. Agora, 9 dividido por 9 dá 1, vezes 20, dá os próprios 20, 20x. Mais, e 9 dividido por 1 dá 9, vezes 80, 9 vezes 8 já é 72, mais o zero fica 720. Tirei MMC de todo mundo. Se eu tirei MMC de todo mundo, esse 9 vai embora. Ou seja, minha equação ficou desta maneira. E aí, tudo que é x passa para um lado, que não é x passa para o outro. Ficamos com 36x igual, ou menos 20x, né? Passo 20x para lá subtraindo, igual a 720. Só que 36x menos 20x dá 16x, é igual a 720. E aí, o 16 que está multiplicando passa dividindo, ficando 720 por 16. Como 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou tentar fazer isso de cabeça, dividindo 4 vezes por 2. 720 por 2, 360. Metade de 360, 180. Metade de 180 dá 90. E metade de 90, 45. Então, x vale 45. E nota o que ele nos pergunta. Ele pergunta a diferença, então vai ser uma subtração, da área da placa A pela área da placa B. Então, vou ter que achar a área da placa A e a área da placa B. Vamos começar aqui pela área da placa B. É um quadrado, portanto, é dado como lado ao quadrado. Como isso daqui é x, x é 45, certo? Acabamos de achar, então 45 ao quadrado, ou seja, 45 vezes 45. Qualquer número 5 terminado em 5 elevado ao quadrado vai terminar em 25, e aí você pega o 4, multiplica pelo sucessor que é 5, 4 vezes 5 dá 20. Tá aí uma dica de cálculo para vocês. Também tem aí no canal do YouTube do Contando Matemática essa dica ninja aí que eu coloco qualquer número terminado em 5 ao quadrado. Bem, agora vamos para a área do quadrado A. Lembrem que o x vale 45. Então, isso daqui era 5 vezes 45 sobre 9. Mas 45 dividido por 9 dá 5. E 5 vezes 5, 25. Então, o lado do nosso quadradinho A vale 25. Tá bem? Então, mesma coisa aqui na hora de achar. Vamos fazer a área de A vai ser igual a 25 ao quadrado. E 25 ao quadrado dá 625. Dessa maneira, ele pedia a diferença é um menos o outro, que vai dar 20 menos 6, 14. Portanto, essa diferença é de 1.400 centímetros quadrados. Portanto, a alternativa correta, letra A. Tá bem? Então, tá aí a nossa questão número 2. Vamos para a terceira questão, que diz o seguinte. Em uma escola com aulas para o ensino fundamental e para o ensino médio, há um total de 450 alunos, entre meninos e meninas. Sabe-se que 35% das meninas e 40% dos meninos cursam ensino médio nessa escola, totalizando 170 alunos. Então, o número total de meninas que estudam nessa escola é... Então, vamos lá. Ele fala que meninos mais meninas são 450 alunos. Então, vamos pensar em que meninos sejam X e meninas sejam Y. Ou seja, posso falar que X mais Y é 450. E ele também falou que 35% das meninas, ou seja, 0,35Y, né? 35% é 0,35. E 40% dos meninos, ou seja, 0,4x,
os dois juntos têm que totalizar 170 alunos. Então está aí montado, tá? Um sisteminha para nós. Como que eu faço? Vejam só, eu tenho 0,4 multiplicando x, tá bem? Então eu também vou multiplicar por 0,4 na equação de cima, ela inteira, tá bem? Para que a gente possa chegar aí nos mesmos coeficientes de x. Então vamos ficar com 0,4x mais 0,4y igual. E 450 vezes 0,4, 0, tira uma casa, 45. 45 vezes 4, 180. Tá aí. E aqui a equação de baixo, né? Ia ficar 0,4x, até poderia deixar dessa mesma forma, tá? Mas eu vou estar multiplicando por menos 1. Vou multiplicar por menos 1 simplesmente pelo fato de deixar o 0,4 negativo, porque daí depois eu consigo somar as duas equações, ó. Eu deixo elas com sinais opostos, tá bom? Então, tenho que trocar o sinal de todo mundo. E aí sim posso somar as duas equações. Tendo que 0,4 menos 0,4 dá 0. 0,4y menos 0,35y dá 0,05y igual. E 180 menos 170 dá 10. Feito? E agora o 0,05 que está multiplicando o y, ele passa dividindo. E aí ficamos como? Com 10 dividido por 0,05. Seria a mesma coisa que 1.000 dividido por 5, dando um total de 200. Então, nós temos o y, que é 200. Mas y eram as meninas, ou seja, 200 meninas. E ele questiona exatamente isso, o total de meninas que estudam na escola. Portanto, 200 meninas, alternativa correta, letra D de dado. Bem, está aí a nossa terceira questão. Vamos agora para a questão de número 4, que diz assim: sabe-se que a razão entre o espaço unitário de certa borracha e o preço unitário de certa caneta é 9/11, e que a soma desses dois preços é R$8. Desse modo, é correto afirmar que 3 unidades dessa borracha e 2 unidades dessa mesma caneta, juntas, têm o valor igual a... Bom, esse é um exercício que você pode estar fazendo por sistema, tá bem? Você pode estar fazendo um sisteminha aí e tudo, mas só que você vai cair num sistema fracionário, que é um pouquinho chato, tá bem? Ou você pode estar fazendo por razão, já que ele te deu uma fração aqui, ó, 9/11, ele te deu aqui no enunciado a razão. Eu prefiro fazer por ele. Vocês vão ver que eu acho, pelo menos, bem mais fácil. Nota que você vai ter borracha e caneta. E o total, que é os dois juntos. Perfeito? Então, nota que ele falou que o preço unitário entre a borracha e a caneta é 9/11. Ou seja, o termo antecedente, que é o nosso numerador, é o que vem primeiro, é a borracha. Então, eu tenho 9 da borracha com 11 da caneta, totalizando 20. Então, suponhamos que se desse R$20 os dois juntos, R$11 seria da caneta e R$9 seria da borracha. É isso que ele quer dizer. Entretanto, não é 20. Ele falou que a soma dos dois preços é igual a 8. Aí. Perfeito? E aqui a gente vai achar, então, nessa segunda linha, os valores reais. Para isso, eu vou ter que ver quanto que é a minha proporção aqui do 20 para o 8. Por quanto que eu estou dividindo o do 20 para chegar no 8. Como que eu vejo isso, professor? Só dividir 20 por 8. Faz 20 dividido por 8. 8 cabe duas vezes, sobra 4, põe a vírgula, 45. Ou seja, ele é 2 vezes e meia menor. Então, vou dividir por 2,5 que eu chego. Faz isso com todos. Faz 9 dividido por 2,5. O que é 2,5? É 10 dividido por 4, né? Então, fazer aqui 90 dividido por 4 vai dar 22. 50, no caso, 2,25. E o 11 dividido por 2,5, a gente vai chegar em quanto? Se fosse 10, já daria 10 por 2,5, daria 4, né? Como tem mais um pedacinho ali, né? A gente
consegue chegar em um pouquinho mais do que isso. Mas eu vou estar fazendo a conta aqui para vocês, né, para a gente não se perder aí. Então, vamos lá. 11 dividido por 2,5. Como tem uma vírgula, coloco um zero, fica 110 por 25, olha lá, ó, o 4. 4 vezes 25 dá 100, sobra 10. E aí, 10, coloca a vírgula, fica 100, fica dando 4,40. Bem? Então, 4,40. Isso não me parece o 9 dividido por 2,5. Eu vou confirmar aqui. Não me parece uma conta correta. Vou estar refazendo ela aqui, ó. 9 dividido por 2,5 fica 90 por 2,5, que dá 3, 75, sobra 15. Põe a vírgula, 150, que dá 6. E aí fechou a conta. Perdoem aí pela minha conta equivocada, mas chegamos em 3,60. E nota que 4,40 mais 3,60, isso daqui dá quanto? Dá os R$8. Então já achei o valor da caneta e já achei o valor da borracha. Era isso que ele me perguntava? Não necessariamente. Olha a pergunta dele. Desse modo é correto afirmar que 3 unidades da borracha e 2 unidades da caneta teria valor. Então ele quer 3 borrachas com 2 canetas. Vamos ver isso. 3 borrachas, 3,60 vezes 3. A gente já vai chegar em 10,80 só das borrachas, e das canetas, como vão ser duas, 4,40 vezes 2, chegaremos em 8,80. Juntando as duas, 10,80 mais 8,80, isso daqui, a gente somando 0 com 0 dá 0, 8 com 8, 16 vai 1, 9 e 1 vai dar R$19,60. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Vamos agora para a nossa quinta questão, que diz assim: uma escola de educação infantil tem 54 alunos, divididos em 4 classes, A, B, C e D, em função da faixa etária. Sabe-se que a classe A tem N alunos. A classe A tem N alunos. A classe B tem o dobro de alunos da classe A. E que a classe C tem a terça parte do número da classe B. E a classe D tem 2 alunos a mais que a classe C. Então, o número de alunos da classe D é igual a... Então, vamos lá. O que nós vamos precisar fazer? Primeira coisa, né? Você poderia pensar aqui nessa terça parte, então N teria que ser múltiplo de 3, e daí você podia começar a chutar 9, 12 para a classe A, e aí tentar chegar no número. Poderia ser uma técnica de chute, tá bom? Mas não vou fazer isto, né? Vou mostrar aqui matematicamente. Então vamos lá. O A tem N alunos. A classe B ele falou que tem quantos? A classe B ele falou que tem o dobro. Então é 2 vezes N. Agora, a sala C, ele falou que tem a terça parte da classe B, ou seja, pegar a classe B e dividir por 3, portanto, 2N sobre 3. E por último, na classe D, ele fala que a classe D tem 2 alunos a mais que a classe C, portanto, é 2N sobre 3 mais 2 alunos. Tá aí. Então, já sei quanto tem na A, quanto tem na B, na C, na D. E aí, eu sei também que todas juntas têm que dar 54 alunos. O que significa todas juntas? Somá-las todas. Então, vamos lá. Ó, coloca aí, N mais 2N mais 2N sobre 3 da C, mais 2N sobre 3 mais 2 da classe D. Todas elas juntas, 54 alunos. Tá bem? Está montada a nossa equação. Mas notem que é uma equação fracionária. Então, deixa tudo aqui com denominador 1, o que não tiver. E aí você teria que tirar MMC de 1, 1, 3, 3, 1 e 1. Qual que é esse MMC? Esse MMC é 3. Portanto, coloca o 3 aqui embaixo, passa um traço e faz. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos ver enquanto a gente chega. 3 dividido por 1 dá 3, vezes N, 3N. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2, N dá 6N. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2N dá 2N. Mais 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2N, 2N.
Por último, aqui, 3 vezes 1, 3 dividido por 1, 3, vezes 2 dá 6. E aí, do outro lado do igual, mesma coisa, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 54 dá 162. Tirei o MMC de todo mundo de uma equação, pode cancelar o denominador. Significa que o denominador de um lado já está igual ao denominador do outro, ou seja, os numeradores também têm que ser iguais. Vamos lá, vamos juntar tudo que for n. Ó. 6n mais 3n já dá 9, mais 2 dá 11, mais 2 dá 13n. Então, 13n é igual. E aí passa esse 6 que está somando, ele não tem n, para o outro lado subtraindo, ficando 162 menos 6. Só que 162 menos 6 dá 156. E o 13 que estava multiplicando passa dividindo. E aí, 156 dividido por 13, isso daqui é igual a 12. Lembra que eu falei da técnica de chute, da gente tentar o 9, o 12, alguns números assim? Olha lá, o 12 daria certo, tá bem? Então, achamos o valor de n. Mas o valor de n é da sala A. Ele quer da sala B. Então, vamos ter que fazer tudo até chegar na nossa classe D. Vamos ver em quanto que a gente vai chegar. Começando aqui. Então, n vale 12. Coloca 12. O b é 2 vezes o n, que é 12. 2 vezes 12, 24. E aí, nós temos aqui já 2 vezes 12, que é os 24, dividido por 3, isso dá 8. E aqui acabei de achar o 8, né? 8 mais 2 é igual a 10. Então, a sala D tem 10 alunos. Vamos somar tudo para ver se deu 54? Tirar a prova real? 12 mais 8 dá 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 24, 54 alunos. Perfeita a nossa conta tirada da prova real. Portanto, essa quinta questão de matemática é a alternativa à letra A. Agora vamos para a sexta questão, que diz assim: uma instituição privada de ensino superior fez um levantamento com todos os alunos que ingressaram nessa instituição em 2020. A tabela mostra a distribuição das formas que esses alunos procuram para financiar os estudos. Então está aí, crédito educativo, a porcentagem, número de alunos e assim por diante. Tá bem? E aí, vamos lá, ver mais o que ele fala. De acordo com os dados da tabela, o número de alunos que utilizaram o programa de financiamento público, ou seja, o FIES, corresponde ao número total de alunos a tantos por cento. Então, ele quer do FIES, ele quer esta porcentagem aqui. Bem? Então, vamos lá. Como que a gente pode estar fazendo este cálculo aqui? Temos 112 alunos em um, 8% em outros recursos financeiros, 24 alunos, 3% e 220 nenhum tipo de financiamento. Então, uma forma da gente estar pensando nisso é pensar que o total de alunos, qual é o total de alunos que você tem? Pensa em total aqui. O total você sabe que é 100%. E o total de alunos eu vou estar representando por x. Logicamente, significa que 8% do total de alunos, 8% de x é 0,08x e 3% é 0,03x. Ou seja, somando todos esses nossos alunos, tem que ser igual a x. Então, vamos ter o quê? Olha a nossa equação aí montada. Total de alunos é igual o 112 mais o 008 mais o 24 mais, tem espaço aqui? Está quase, 003x mais 220. Bem? E aí ficamos como? X é 008x mais 003x dá 011x. E ainda 112 mais 24, 136. 136 mais 220, chegamos em 356. Então, tá aí. Certo? 1 mais 2 dá 4, mais 1, 5, perfeito. E aí, esse 011x que está do lado direito da nossa equação passa para o primeiro termo, subtraindo. Então, vai ficar x menos 011x igual a 356. E quando chega aqui, algumas pessoas têm dúvida, né? Vamos lembrar que na
multiplicação, a gente tem o número 1, né, como um elemento neutro. Até dei essa aula aí na Matemática Definitiva, que é um dos cursos que eu ministro. Até se você quiser estar dando uma olhada em todos os cursos aqui de matemática, para independente da sua banca, independente do seu concurso, ou só mesmo para aprendizado, é só clicar nesse zinho que está aqui em cima, que você já é direcionado e você pode estar dando uma olhada também, né, nos descritivos de todos esses cursos, tá bem? Bom, continuando. 1 vezes x menos 0,11x, isso dá 0,89x igual a 356. E aí esse 0,89 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, ficando 356 por 0,89. Quanto que dá isso? Vamos aqui fazer a conta, né? 356. Opa, está muito grande aqui. 356 dividido por 0,89. Nota que aqui nós temos duas casas decimais, então eu vou estar acrescentando 2 zeros para que eu possa cortar a vírgula. Assim vamos ficar com 35.600 dividido por 89. Vamos ver quanto que dá? 89 não cabe no 35, vai caber no 356 apenas, né? Vamos tentar 4 vezes, será que dá? 4 vezes 8, 32, ali é 36, acho que vai dar perfeito, hein, gente? 4 vezes 9, 36, vai 3, 4 vezes 8, 32, mais 3, 35, fechou. E aí desceria 2 zeros, já posso colocar esses 2 zeros aqui na resposta, portanto, x é 400, ou seja, eu tenho um total de 400 alunos aí entrevistados, tá bem? E, então, esses 24 alunos correspondem a que porcentagem? Que era o que ele me perguntava. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer 24 dividido pelo total de alunos, que é 400. Lógico que eu vou simplificar por 4, tá? 24 por 4 dá 6 e 400 por 4 dá 100, tá bom? Dividir por 4 os dois números. Por quê? Porque daí eu já ficou com 100 no denominador. O que significa isso? Isso é 6 por 100, ou seja, 6 por 100, tá ok? Então, chegamos aí na nossa resposta que ele me perguntava, o Programa de Financiamento Público, chamado FIES. Então, 6%. Vamos ver a alternativa que a gente tem aqui, ó. Alternativa letra E, portanto, 6%. Tá aí feito. Bom, vamos agora para a nossa questão número 7 de matemática, que diz assim: em uma praça retangular ABCD, com área de 24.000 metros quadrados, há uma pista para caminhadas, cujo percurso é representado pelos lados do triângulo ABE, conforme mostra a figura com dimensões indicadas em metros. Vamos lá. A extensão total dessa pista para caminhadas é de... Então, ele quer saber a extensão total. Ele já fala que a área da praça retangular ABCD tem área de 24.000. É bom a gente ficar de olho nisso. Então, se tudo, ó, A, B, C, D é 24.000, como que é a área de um retângulo? Base vezes altura. A base já é 200. Falta achar a minha altura aqui. Ou seja, 200 vezes essa altura tem que dar 24.000. Então, o 200 que está multiplicando passa dividindo, ficando 24.000 dividido por 200. E aí vou cortar dois zerinhos, fica 240 por 2, que dá 120. Então, aqui tem 120 metros. E aí ele fala que essa pista de caminhada é representada pelos lados do triângulo retângulo ABE. Então, ele quer saber, na verdade, o perímetro de ABE. Quanto que vale? Bom, a altura eu já achei, 120. O lado lá de cima, o lado BE, você consegue visualizar quanto que vale esse lado BE aqui? Olha só ali embaixo, tudo é 200. Então, quer dizer que aqui tudo tinha que ser 200. Mas só do C até o E já tem 110. Ou seja, o restante é o lado BE. Restante é o resultado da subtração, ou seja, 200 menos 110, que dá 90. Então, o lado BE já vale 90. Agora, falta achar o lado AE,
que seria a hipotenusa aqui do nosso triângulo retângulo que ele mencionou. Mas eu sempre falo nas minhas aulas, né, nos cursos principalmente, para a gente decorar dois triângulos, que é o 3, 4, 5 e o 5, 12 e 13, né? Notem que aqui o 90 e o 120 são múltiplos de 3 e 4, não são múltiplos de 5 e 12, né? Então, o que eu vou ter que estar fazendo? Olhem só, vou pegar o triângulo 3, 4, 5, em vez de usar a fórmula de Pitágoras. Pensa só uma coisa, do 3 para o 90 é você fazer 3 vezes 30. Do 4 para o 120 é fazer 4 vezes 30. Portanto, o 5 aqui continua na mesma proporção, 5 vezes 30, que dá 150. Achei essa dimensão, 150. Só que ele queria tudo, né? Ele queria, olha aqui o que ele me pergunta, a extensão total da pista para caminhadas. Então, eu vou ter que estar fazendo 90 mais 120 mais 150, tá bom? 90, 120, 150. Vamos lá. Ligar aqui, canetinha que parou. 90, 120, 150. Quanto é que dá? 0, 9 mais 2, 11 mais 5, 16. Vai 1. E 1 mais 1 dá 3, portanto, 360 metros. Representado aqui na nossa alternativa, a letra C. Tá bom? Tá aí a nossa sétima questão. Vamos agora para a oitava, que diz assim: em uma escola, 320 alunos consomem, em média, 1.200 litros de suco em 10 dias letivos. Mantendo-se inalterado o consumo médio por aluno, 80 desses alunos consumirão, em 16 dias letivos, uma quantidade de suco igual a... Notem que é um exercício de regra de 3 composta. Bom, por quê? Porque ele te dá alunos, litros de suco e dias. Ponto final. Depois dá alunos, dias e pergunta a quantidade de litros de suco. Nota que ele repete, ele te dá duas situações repetindo as mesmas grandezas. Exercício típico de regra de 3 composta. Portanto, vamos lá. Alunos, litros de suco e dias. Na primeira situação, nota que ele coloca aqui assim para a gente. Temos 320 alunos, 1.200 litros e 10 dias letivos. Ficando na segunda situação, 80 desses alunos em 16 dias letivos, X litros. Tá bem? Aí vamos ter o seguinte. Como que eu resolvo? Aonde tem X, setinha para cima. E aí você faz a relação entre os demais. Então, quanto mais litros, mais ou menos alunos. Então, mais litros, você tem mais litros, significa que tem mais alunos consumindo ou menos alunos? Se você tem mais litros, mais alunos consomem. Se você respondeu mais, a setinha é para cima. E aqui, de novo, entre litros, porque é onde está o seu X, né? Então, quanto mais litros, mais ou menos dias. Se você tem mais litros, quer dizer que isso vai durar mais dias. Então, setinha para cima também. E assim ficamos como? Notem só, pego o x aqui que está na base e multiplico os números que estão na ponta. Bem? Vamos ficar então com 320 vezes x vezes 10 igual. Agora todos os outros três que sobraram. 80, 1.200 e 16. E assim ficamos como? Vamos lá, dá para cortar algumas coisas. Dá para cortar o zero aqui do 320 com o zero do 80. Também dá para cortar o zero do 10 com o zero do 1.200. O que mais que a gente consegue? Notem, olha só, o 32 é o dobro de 16. Então, se eu dividisse 16 por 16, dava 1. E 32 por 16 dava 2. Olha como facilita a minha conta. Do lado de cá só ficava 2x, enquanto do outro ficou 8 vezes 120. Até se você quisesse cancelar o 2 com o 12 ou 2 com 8, você poderia. Mas lógico que eu não vou fazer isso para não complicar, né, o raciocínio aí da maioria, tá bom? Então, 8 vezes 120 dá 960. E aí o 2 que está multiplicando passa dividindo. 960 por 2, que dá 480. Tá
bem? E assim, portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Está aí a nossa questão número 8, perfeito? Vamos agora para a nossa questão número 9, que diz o seguinte: para comemorar um aniversário, N bombons devem ser repartidos entre os alunos de uma classe, de modo que cada aluno receba o mesmo número de bombons. Sabendo-se que nessa divisão o divisor é 28, o quociente é 6 e o resto é o maior possível, e que a massa de cada bombom é 20 gramas, então a massa total dos N bombons é igual a... Bom, a Vunesp já tinha feito perguntas assim, não é tão recorrente, mas já caiu em outros concursos, até tem nos cursos, quem for prestar Jundiaí, São Paulo, enfim, tem as partes ali dos cursos que eu já comentei com vocês, né? Ali, só clicar no izinho que você é direcionado, né, à parte específica. Então, vamos lá. Nós temos N bombons. E daí, se eu dividir isso, né, por um divisor que é 28, então N dividido por 28. É isso que ele está falando. Eu vou ter quociente 6. E o resto é o maior possível. Qual que é o maior resto que eu posso ter? O maior resto é sempre um número abaixo do meu divisor. Ou seja, nesse caso eu teria resto 27. Ah, professor, então você está falando que se eu dividisse por 5, o maior resto poderia ser 4? Sim, porque se fosse resto 5, né, pensando em divisão por 5, você poderia colocar mais um. A mesma coisa aqui. Se você está dividindo por 28, se restasse 28, é porque cabia mais uma unidade. Então, né, não teria como ter resto 28, mas 27 fica perfeito. Tá bem? Ou seja, quanto que vale o N? Lembra que o quociente é aquele número que você multiplicou aqui, tá certo? Para poder subtrair do N. Então, é isso que a gente vai fazer. 28 vezes 6, a gente chega em 48. 4, 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. Já daria 168. Mas ainda sobram 27, quer dizer que eu tenho 27 a mais. Então, 168 mais 27, chegamos em 195. Portanto, temos aí 195 bombons. Mas ele falou que a massa de cada bombom é 20 gramas. Ou seja, eu tenho que pegar esses 195 bombons e multiplicar por 20. Vamos lá, 195 vezes 20. O 20 tem um zero, já posso colocar o zero do 20 aqui e multiplicar agora por 2. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. E 2 vezes 1, 2, mais 1 dá 3. Portanto, 3.900 gramas. Só que a nossa resposta está em quilogramas. Como que eu transformo de grama para quilo? Lembrem que quilo corresponde a 1.000, né? O prefixo quilo vem de 1.000. Então, para eu transformar para 1.000, eu tenho que dividir por ele. Dessa forma, 3.900 dividido por 1.000 fica 3,9 quilogramas. Ou seja, a alternativa correta, letra A. Agora vamos para a questão de número 10, que diz assim: uma professora preparou uma avaliação matemática em que havia apenas 3 notas possíveis, 3 pontos, 6 pontos e 9 pontos. Do número total de alunos da classe, sabe-se que 20% obteve nota 3, e que a metade obteve nota 6, e que os restantes obtiveram nota 9. Nessas condições, a média aritmética das notas dos alunos dessa classe, nessa avaliação, foi... Então vamos lá. 20% obteve nota 3. Lembrem que 20% é 20 dividido por 3, ou seja, 20 dividido por 100, que é 0,2. Então, 0,2, que é os 20%, de 3 pontos. Isso vai dar 0,6. Aí depois ele nos diz que metade obteve nota 6. O que é metade? É 50%. 50% é 0,5 de 6 pontos. Portanto, vai dar exatamente 3. E por último, né, o restante obtiveram nota 9. Nota que o seu total é sempre 100%. Você já teve 20% e 50%, então você já teve 70%. 100% menos 70% sobram 30%. Então, 30%, que é 0,3, obtiveram nota 9. Ou seja, 0,3 vezes 9 dá 2,7.
Dessa maneira, vamos somar todo mundo, chegando em 6 mais 7 dá 13, sobe 1, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2 dá 6. Portanto, 6,3. Tá bem? E queria uma dica? Muito boa dica. Nota que todos os números eram múltiplos de 3, então minha resposta tinha que ser múltiplo de 3. 6,5 não é múltiplo de 3, 6,3 sim, 7 não, 7,5 sim e 6 sim. Ficamos entre 3. Mas nota aqui, 6 que seria o meio deles, né, até metade das notas, nós tivemos 20% com 3 pontos e 30% com 9 pontos. Nota que com 9 pontos é maior do que com 3, ou pouquinha coisa maior, então ele tem que ser um pouco maior do que 6. Né? Então não tem como ser 6. E um pouco maior do que 6, entre 7,5 e 6,3, cabe o 6,3. Tá bem? Então tá aí uma dica de chute para vocês nessa questão número 10. Vamos agora para a nossa 11ª questão de matemática, que diz o seguinte. Em um evento, 3,2 litros de suco de uva contidos em recipiente e 5,6 litros de suco contido em outro recipiente devem ser totalmente transferidos para jarras. Cada jarra deverá receber a mesma quantidade de suco, sendo que essa quantidade é a maior possível, de modo que cada jarra contenha um único tipo de suco e que o número de jarras utilizadas seja o menor possível. Nessas condições, o número de jarras necessárias será igual a... Então, vamos lá. Você vai fazer o que com os sucos? Você vai distribuir, né? Você vai dividir em recipientes, né? Você vai dividir em jarras, ou seja, divisão. Ele quer a maior quantidade possível e que eles sejam sempre iguais, tá certo? A mesma quantidade é igual. Então, você está falando de máximo divisor comum, vamos ter que fazer o MDC. Mas, professor, e esse menor aqui? Eu ficaria em dúvida entre MMC, mas nota que aqui é o menor número de jarras. Para você ter o menor número de jarras, você tem que colocar a maior quantidade de litros em cada jarra. Ou seja, esse menor é só para te confundir mesmo. O que vale é que vai ter a maior quantidade de jarra, maior quantidade de litros em cada jarra. Então, vamos tirar o MDC entre 3,2 e 5,6. E aí muita gente fala assim, professor, mas tirar de número decimal não tem problema. O que você faz? Você tira essa casa decimal de cada um, como se você estivesse multiplicando por 10, né? Está fazendo a parte de decilitro, mas daí você recoloca depois essa vírgula no seu resultado final, tá bom? Uma casinha, não esquece de depois ter que dividir por 10 a nossa resposta, eu vou até colocar aqui. E aí vamos lá. O 32 e o 56, ambos são pares, dá para dividir por 2. Aqui, novamente, dá para dividir por 2. De novo, dá para dividir por 2. E aí, se encerrou. Tá bem? Portanto, nós vamos ter aí um total de 8. Mas 8 dividido por 10 ficam 0,8. Ou seja, cada jarra vai ter que ter 0,8 litros de suco. Tá bem? Sendo que o primeiro era uva. Se o primeiro era uva, eu vou ter 4 jarras de uva. Se você fizesse 3,2 dividido por 0,8, você vai ver que vai dar 4. Por isso que é bom o MDC a gente não acabar em tudo 1, né? Facilita muito, você já tem a resposta. Mesma coisa, 5,6 dividido por 0,8 vai dar 7. Perfeito? E aí nota o que ele pergunta. Nessas condições, o número de jarras necessária é igual a... Então, vamos ter 7 jarras de laranja e 4 jarras de uva. Dessa forma, 4 mais 7 é igual a 11. Exercício típico de VUNESP. Está aí, questão número 11. Vamos para a nossa 12ª questão, que diz assim. Um bloco de madeira com formato de paralelepípedo reto-retângulo tem as medidas das arestas indicadas em centímetros na figura. Se o volume desse bloco é 140,8 centímetros cúbicos, então a área da sua superfície total é igual a... Então ele pergunta a área da superfície, a da frente, com a do lado, com a do outro lado, com a de trás, com a de cima, com a de baixo. Vou ter que somar todas as áreas. Mas para isso eu vou precisar encontrar os valores do x, né, para poder estar fazendo. E ele me falou que o volume é de 140
1,8 centímetros cúbicos. Então, o que eu sei do volume do paralelepípedo? Eu sei que a multiplicação das três dimensões é igual ao volume, ou seja, 0,55x vezes o x vezes o 4 tem que ser igual a 140,8. Dessa forma, nós temos 4 vezes 0,55 dá 2,2. E x vezes x dá x quadrado, igual a 140,8. E aí o 2,2 está multiplicando, passa dividindo, ficamos com x quadrado igual a 140,8 dividido por 2,2. Fazendo essa divisão, nota que os dois têm uma casa decimal, então pode cortar essa uma casa decimal dos dois sem problema nenhum, nem precisa colocar zero. E aí o 22 vai caber, acredito que 6 vezes no 140, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 12, 13, perfeito. Sobrariam 8. Desce 8, fica 4, portanto 64. E aí x ao quadrado é igual a 64. Que número ao quadrado que dá 64? Poderia ser o mais ou o menos 8. Mas como eu estou trabalhando com figura geométrica, só temos dimensões positivas. Por isso que eu já vou colocar aqui direto x igual a 8. Só que só achei o x. Lembra que ele pedia a área da superfície. Então vamos achar as dimensões. Uma eu já tenho que vale 4. A outra que é o x, que vale 8. E o outro é o 0,55 vezes 8. Quanto que dá 0,55 vezes 8? Vamos conferir aqui. 8 vezes 5, 40, vai 4. 44 vai 4. Então, 4,4. E como que eu acho a área da superfície, professor? A área da superfície, que nem eu falei para vocês, é a soma de todas. Então, ó, a parte da frente é igual à parte de trás. Vai ser 2 vezes a área da frente. A área da esquerda é igual à área da direita. Vai ser 2 vezes essa área. E a parte de cima é igual à parte de baixo, 2 vezes essa área. Ou seja, é 2 vezes, né, a área da superfície, é 2 vezes a soma de todas as outras áreas. Então, ou seja, eu vou brincar com 4,4 vezes 8, é uma área. A outra é o 8 vezes o 4 e a outra é o 4,4 vezes 4. E vamos ver no que a gente chega. Então, a área da superfície fica dada como? Vamos lá, vamos somar aqui. A caneta aqui deu uma parada. Aí voltou. A área da superfície é igual. 2 vezes 4,4 vezes 8. Vamos lá, vamos fazer uma bagunça aqui de multiplicação, mas vamos chegar lá. 32, 8 vezes 4, 32, 35. Então, aqui já dá 35,2, mais 8 vezes 4 é 32, e 4,4 vezes 4 dá 16. Vai 1, fica 17,6. Tá aí. Somando tudo, então a área da superfície fica igual. Vamos lá, 2 vezes 16, ó, vou começar aqui antes das casas decimais. 6 mais 2 dá 8, 7 mais 2, 9, 9 mais 5, 14. Vai 1, 1 mais 1 dá 2, mais 3 dá 5, 5 mais 3 dá 8. Então, 2 vezes 84,8. Sendo que 2 vezes 8 é 16, sobe 1, vem a vírgula. 2 vezes 4, 8, mais 1 dá 9, e 2 vezes 8, 16. Portanto, a área da sua superfície é de 169,6 centímetros quadrados. Ou seja, a alternativa correta, letra A de amor. Está aí a nossa questãozinha número 12. Agora vamos para a questão 13, que diz o seguinte. Em uma indústria, as máquinas MNP produziram juntas um lote com 4.000 unidades de certa peça. O gráfico de setores representa a participação percentual de cada máquina na produção desse lote. Se o ângulo do setor que representa a máquina M é 162 graus, conforme indicado no gráfico, então o número de peças produzidas pela máquina N é igual a... Então, ao total são 4.000 unidades. Tá? Deixa aí marcado. Vamos entender aqui o nosso gráfico.
O M é 162 graus. O P, ó, tem um quadradinho, ou seja, isso equivale a 90 graus. E aí a gente tinha que lembrar que a circunferência inteira eram 360. Dessa forma, eu conseguiria achar o ângulo do N. Por quê? Era só fazer 360 menos. Como 162 com 90 já é 252, a gente faz essa subtração em que a gente vai chegar em 801, em 108 graus. Tá aí. Bem, ou seja, eu quero saber esses 108 graus, quanto que corresponde das 4.000 unidades. 4.000 é tudo, correto? Então, eu posso falar que essas 4.000 unidades é 360 graus, enquanto 108 graus corresponde a x unidades. Então, uma regrinha de 3 diretamente proporcional, quanto maior o ângulo, mais unidades. Então, você pode estar multiplicando em cruz, ficando 360x igual 4.000 vezes 108. E aí, 4.000 vezes 108. Vou colocar os zerinhos aqui do 4.000. 4 vezes 8, 32 vai 3. 3, 4 vezes 1, 4. E o 360 que está multiplicando, passa dividindo. Vou cortar um zero para facilitar a minha vida e vamos fazer esta divisão. Então, 43.200 por 36. Quanto que a gente vai dar isso? Vamos lá. Nota que o 36 cabe uma vez 43, que resta 7. Desce o 2. 72 por 36 dá 2. E aí, a gente desceria os últimos dois zeros, pode colocar no quociente, portanto, ficam 1.200. Vamos ter aí na máquina N 1.200 peças produzidas. Portanto, a alternativa correta, letra E de esperança. Bem, vamos agora para a nossa penúltima questão de matemática, que diz o seguinte. Sabe-se que as receitas obtidas por certa empresa em 2019, com a venda dos produtos X, Y e Z, totalizaram 18,9 milhões de reais. Considerando que os valores das receitas referentes aos produtos X, Y e Z foram inversamente proporcionais a meio, um terço e um quarto, respectivamente, é correto afirmar que a receita obtida com a venda do produto Z for igual a... Então, vamos lá. Nota que ele fala que foram inversamente proporcionais. Então, o que você tem que fazer com esses números? Invertê-los. E vamos chamar de K a nossa proporção. Então, veja só. O X era meio, né? O X está aqui, meio. Inverte esse valor, fica 2. Então, vou falar que eu tenho 2K para o X. Vou colocar aqui, ó, X igual a 2K, Y igual a 3K e Z igual a 4K. Aí ficamos como? Somando tudo, nós temos que ter 18,9 milhões. Ou seja, vamos ter 9K igual 18,9. E aí o 9 que está multiplicando passa dividindo. Chegamos em 18 por 9 dá 2, 9 por 9 dá 1. Então, K vale 2,1. Nota que se a gente for fazer isso, só substituir aqui o K por 2,1. 2 vezes 2,1 dá 4,2. 3 vezes 2,1 dá 6,3 e o Z daria 8,4. Nota que se você somar todo mundo, a gente chegaria em 18,9 milhões. E nota que é exatamente, né, essas proporções, tá bom? Por quê? Quando ele fala que é inversamente proporcional a meio, né, e o Z, por exemplo, é um quarto, significa que o Z tem o dobro de valor, né? Ou seja, fica aí perfeito, tá bem? Então, dessa forma, ele perguntava o valor de Z é de 8,4 milhões. Tá aí a nossa respostinha do exercício 14. Agora vamos para o nosso último exercício, que diz o seguinte. O preço à vista de certa televisão é, em reais, igual a P, para o pagamento em 3 parcelas iguais. Há um acréscimo de um valor correspondente a 2,25 avos de P.
No caso de pagamento parcelado, o valor de cada parcela é de R$ 1.206 e o valor acrescido ao preço P é igual a... Então, ele só está perguntando o valor acrescido, aquele 2,25 avos de P. Bem, então, vamos lá. Como é 2,25 avos, né? Eu acredito que deu um número par, porque está o 2 ali, mas quase todas as alternativas são assim, não tem muito o que fazer. Então, vamos lá. Se cada parcela é de 1.206 e são 3 parcelas, então o valor final é de 3.618, tá bem? Então, quem que é esses 3.618? É o valor do P mais os 2,25 avos de P. Lembra que D significa vezes na matemática, tá bem? E aí você pode colocar em forma de fração e fazer uma equação fracionária, ou em decimal. Como o 25 é um denominador até que alto e depois eu vou ter que multiplicar por 3.618, para não ficar uma conta muito grande, né, eu vou deixar em decimal, tá bom? Já que 2 dividido por 25 dá 0,08. Como que eu fiz isso rápido? Multipliquei por 4 cada um, ó, 2 vezes 4 é 8, 25 vezes 4 é 100, 8 por 100 dá 0,08. De P é igual a 3.618. E ele questiona exatamente esse 0,08 de P. Então, vou achar o P, depois eu faço vezes 0,8 e acho a minha resposta, tá bem? Então, vamos lá. 1P mais 0,08 de P, isso fica 1,08P igual a 3.618. E esse 1,08 que está multiplicando, ele passa dividindo, ficando 3.618 dividido por 1,08. Vamos fazer essa conta? 3.618 dividido por 1,08. Vamos ver em quanto que a gente chega. Nota que aí nós vamos ter o seguinte. Temos duas casas decimais. Então, coloca 2 zerinhos. Esquece a vírgula. E aí o 108 só vai caber no 361, 3 vezes, que dá 324. E assim vamos ficar com 37 de resto. Desce o 8. 378 dividido por 108. De novo, 3 vezes, né? E vai dar 324, restando agora 54. Desce o outro zero. E aí, 540. Aí vai dar certinho 5, né? 5 vezes 8 dá 40, 5 vezes 100 dá 500, portanto, 540. Desce o último zero, coloca aqui. Portanto, o valor do produto era de R$ 3.350. Só que ele queria apenas a parcela acrescida, ou seja, 2,25 avos ou 0,08 desse valor. Eu prefiro multiplicar por 0,08, então eu pego 3.350, faço vezes 0,08, chegando em 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 5, 40, vai 4, 8 vezes 3, 24, mais 4, 28, e 8 vezes 3, 24, mais 2, 26. Como eu tenho duas casas decimais, coloco duas casas, ficando R$ 268, ou seja, a alternativa correta, letra C. Nota que você também poderia ter pego 3.618 menos 3.350, tá bom? Você já tinha o valor com o acréscimo e tinha o valor do P, então poderia subtrair os dois que você também acharia a resposta. Tá bom? Então tá aí, pessoal, nossos 15 exercícios resolvidos aí da prova da FUMEC. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like, deixem seu comentário e também não deixem de seguir lá no Instagram. Todo dia eu coloco essas dicas rápidas de cálculo e tudo mais, né? Faz muita diferença aí pra gente, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.